A introdução de mudas e sementes nativas no bioma cerrado, visando a integração lavoura-pecuária-floresta, não pode ser feita de qualquer maneira. É preciso fazer o que chamamos de plano de negócios. Como fazer, você sabe agora na nossa capacitação tecnológica. Oi, meu nome é João Augusto, eu sou engenheiro agrônomo, trabalho como consultor do Sebrae e, além de consultor na área do agronegócio, eu também tenho uma experiência na produção de mudas para efeito de reflorestamento, ok? Então vamos iniciar aqui hoje. Essa aula é plano de negócio. Qualquer atividade que nós iniciarmos, nós temos que fazer um plano de negócio. Só que antes de fazer esse plano de negócio, no caso aqui de produção de sementes ou mudas nativas, eu tenho que definir qual é o negócio. Primeiramente, vamos fazer aqui essa opção. Vou trabalhar com coleta e comercialização de sementes ou produção e comercialização de muda de espécies florestais nativas. Depois de definido qual o negócio, aí sim eu vou começar a fazer esse plano de negócio. Algumas perguntas devem ser respondidas antes de definir o negócio, porque eu não posso entrar também no negócio sem ter o mínimo de conhecimento. Perguntas interessantes que eu julgo assim, para que você possa assim fazer esse plano com mais segurança. Tem algum conhecimento sobre esse tipo de atividade? Se tem ou não tem? Se não tem, eu tenho que procurar ter o mínimo de conhecimento. Tenho experiência necessária? Já visitou alguma outra empresa? Já visitou outra empresa que trabalha com a mesma atividade? Que é importante também, porque é muito comum das pessoas entrar no negócio e só ver a facilidade e não ver experiência de caso de sucesso ou mesmo de fracasso. Qual é a sua rede de contato com técnicos, agrônomos, engenheiro florestal, fornecedores, clientes, prestadores de serviços? É importante que, para iniciar esse negócio, eu tenha uma boa rede de contato, porque isso vai facilitar bem na hora da execução da atividade. Conheço os concorrentes dessa atividade? Outro assunto importante, como que eu vou entrar numa atividade se eu não conheço os concorrentes? Porque eu tenho que conhecer os concorrentes. Por quê? Para me ver aonde eu entro com uma oportunidade, onde eu entro com ganho de competitividade. Eu sei o como e para quem vender. É muito comum as pessoas acharem que só o fato de ter conhecimento, ter experiência, e aí sim o sucesso já é consagrado. Não. Eu tenho que conhecer primeiramente o meu comprador, o mercado, para quem vai comprar. E isso acontece muito em viveiro, as pessoas entrarem somente pela habilidade técnica e não fazem esse estudo de mercado, esse estudo aí de para onde vai vender. Tem o recurso próprio para entrar na atividade ou dependo de financiamento ou sócio? Veja bem, tem um estudo feito pelo Sebrae que boa parte do insucesso das empresas se deve à falta da capital de giro. Então, se eu não dimensionar bem o custo desse investimento, eu posso entrar na atividade e, no meio do caminho, fracassar por falta de capital de giro. Então, o recurso de investimento, de custeio, ele tem que ser muito bem previsto para que realmente nós tenhamos sucesso. Conheça os riscos da atividade, conheça os gargalos, porque toda atividade tem seu risco, tem suas dificuldades, tem seus gargalos, não é só facilidade. Eu não posso entrar só pelo impulso, pela emoção. Temos que conhecer também os momentos de dificuldade. Se eu tenho assim consciência disso, eu vou superar melhor quando isso acontecer. Tenho o tempo necessário para trabalhar nessa atividade? Então isso é uma coisa importante também. Eu entro na atividade, não tenho tempo, e aí passo a delegar mal, eu às vezes não tenho assim, pessoas capacitadas para tocar, então eu tenho que ter essa consciência com relação a tempo.
Plano de negócio. Primeira coisa, para fazer um plano de negócio, eu tenho que conhecer minha realidade. Eu tenho que fazer uma caracterização da minha empresa. É importante o seguinte, eu conhecer se essa empresa que eu pretendo montar, ou seja, se esse negócio que eu pretendo montar vai ser produção, vai ser comercialização de sementes ou produção de mudas nativas, eu tenho que entender o seguinte, vai ser na minha propriedade rural, eu vou comprar uma outra propriedade, eu vou comprar um terreno. Então é importante ter esse conhecimento assim, dos seus recursos naturais, das condições que vai ser implantado esse empreendimento, ou seja, topografia, clima, precipitação, ocorrência de geada. Se eu vou montar um viveiro lá no sul, eu tenho que saber onde eu vou montar, se tem ocorrência de geada, então a tecnologia vai ser um pouco diferenciada. Se eu vou montar um viveiro no Nordeste, então a questão, assim, questão de precipitação, questão climática, tudo isso eu tenho que ter conhecimento antes de entrar na atividade. É um diagnóstico do que eu tenho para você entrar. E aquilo que eu não tenho, eu vou procurar adquirir e de uma forma assim, mais adequada. Requisitos, outra coisa importante, além de você fazer a caracterização da sua propriedade. Então vamos entrar, então já defini o meu negócio, eu fiz a caracterização, qual o próximo passo? Requisitos ambientais e outras licenças. Veja bem, em viveiro existem exigências ambientais, tanto federal, estadual e municipal. O empreendedor que queira entrar nessa atividade, ele tem que procurar esses órgãos para se inteirar das exigências. Procurar o Ministério também da Agricultura para ver a exigência em relação ao registro desse viveiro, procurar aí o IBAMA, enfim, todos os órgãos de fiscalização, tanto para comercialização quanto para essa questão de sanidade, tem que realmente assim visitar para adequar a legislação para que ele não possa ser punido por falta de adequação. Outro passo, descrever o processo produtivo. Veja bem, é importante que ele tenha conhecimento de todos os processos produtivos na execução desse empreendimento. Se vai produzir mudas, por onde começa e por onde termina. Conhecer cada etapa, o que fazer e como fazer. É importante conhecer o fluxograma de todos os processos. Por que isso? Para eu ter um padrão e por ter um controle. Então, é importante que esse empreendedor tenha esse conhecimento. Se ele não tiver, procurar técnicos que tenha para dar essa consultoria, para ele ter assim, uma ideia, uma visão do todo da parte produtiva. Outro passo importante é relacionar os bens e os recursos físicos necessários. Quais são as construções físicas, que veículos eu vou precisar, máquinas eu vou precisar, equipamentos, móveis e utensílios. Então, dimensionar muito bem isso. Ou seja, todo o equipamento, se eu vou usar pulverizador, irrigação, a questão aí de tesoura, luva, então tem que ser muito bem dimensionado. Relacionar os insumos necessários para a produção. Eu só vou relacionar bem os insumos para a produção se eu conheço bem o processo produtivo. Daí a razão de conhecer bem o processo produtivo, que eu vou entender melhor quais os insumos vai ser utilizado. E outra coisa, se eu sei o que vai realmente assim, ser utilizado, fica mais fácil também eu calcular o custo de produção dessa produção de mudas. Levantar a necessidade de mão de obra. Se a mão de obra vai ser familiar, empregado fixo, empregado temporário. Então, é muito importante definir isso. Porque às vezes vai implantar uma empresa, um empreendimento desse, e tem dificuldade de mão de obra. Então, tem que ser avaliado muito bem. Informações da comercialização. Quem são os principais clientes? Eu não posso entrar no negócio sem ter o conhecimento para onde eu vou vender, principalmente de mudas nativas, porque não é um mercado muito padronizado.
Eu tenho que identificar quem são os potenciais clientes, para que quando eu entrar, eu não vou ter essa dificuldade assim da comercialização. De quanto em quanto tempo consome este produto? Consumo médio dos clientes. Se eu vou vender essas mudas ou sementes, vai ser no atacado, vai no varejo, ou seja, vou vender isso aqui para produtor, para investidor. Então, é importante ter essa visão com relação à comercialização. Precisa de vendedor, quem fará a venda, de que forma, qual a estratégia de venda, vai vender no viveiro, vai transportar, vai mandar, vai entregar no local de plantio. Então, é importante ter essa visão também. Informações da comercialização, mais uma vez, reforçando, como atualizará as informações de mercado, preço, qualidade e exigência? Ó, é importante saber que preço vai vender. Para mim saber que preço que eu vou vender, é importante também saber que preço custa. Como eu vou atualizar isso? Em relação ao concorrente, ou seja, em relação ao padrão que você vende, é importante ter essa visão também. Definir a forma de venda do produto, conhecer os fornecedores e ter um banco de dados para consulta rápida. Olha, é importante essa identificação de potenciais compradores e ter esse banco de dados. Nós vamos falar no assunto comercialização de uma forma assim mais detalhada em relação a isso, ok? Informações da concorrência e cooperação. Quais são seus concorrentes? Quais são seus possíveis parceiros? O que acontece em produção de mudas nativas? Existem viveiros concorrentes. Ora ele é concorrente, ora ele é parceiro. Isso é uma característica da atividade. É importante a pessoa entender que nem todo concorrente ali é um inimigo. Ele pode ser um parceiro. Por quê? Como as pessoas trabalham com uma certa diversidade de espécies florestais, pode acontecer que aquele concorrente seu, ele não tem determinada espécie e você tem. Ele vai precisar de comprar de você para atender o mercado. O que eu percebo é o seguinte, nesse mercado de produção de mudas nativas, a relação que existe entre os concorrentes, ela costuma ser mais assim também de cooperação. Então, quem for entrar, procura assim identificar os viveiros mais próximos, ou seja, de outras regiões, ter esse banco de dados para possíveis, vamos dizer assim, alianças comerciais. Outro ponto importante no plano de negócio é a análise de risco e possibilidades. Eu tenho que analisar o meu ambiente interno. O que é ambiente interno? O que eu tenho de melhor dentro da minha empresa e como eu posso utilizar isso. Outro ponto importante também, eu fazer análise também dos pontos fracos que eu tenho na empresa. Se eu tenho ponto fraco, significa que eu não vou entrar na atividade? Não. Se eu tendo consciência, eu posso corrigir esses pontos fracos. Aí vou fazer uma análise se compensa ou não entrar na atividade. Ok? Então, é importante também fazer essa análise do ambiente externo, as oportunidades que tem no mercado. E vejo que o mercado de produção de mudas nativas, ele é interessante porque há uma tendência de aumento de consumo no Brasil. Vamos lá? Definir a produção e receita. Tem que entrar antes de entrar na atividade, no plano de negócio, eu tenho que definir qual é o meu modelo, o que eu vou produzir, qual é a estimativa de produção e também trabalhar qual é o preço médio que eu vou trabalhar. Para isso, eu calcular a receita total. Então, eu tenho que ter essa visão de uma forma muito clara, o que eu vou produzir esse ano, qual é o preço médio, para mim ter uma estimativa de produção e receita. Calcular o custo de produção total. Importante também eu definir quais são os custos fixos e os custos variáveis. E com isso, eu componho o custo total. Eu sabendo o custo total e sabendo a receita, fica mais fácil eu calcular uma margem de lucro nessa atividade. Plano de negócio é importante também, aqui ó,
Custo fixo. Vamos definir aqui o que é custo fixo. Mão de obra fixa da família, a manutenção, depreciação, porque é importante eu ter também essa ideia, não só do investimento, da depreciação, nós vamos falar isso melhor na parte de investimento, e seguros e taxas e impostos. Então, procurar o seguinte, definir bem o que é custo fixo e custo variável. Então, custo fixo, resumindo, é aquele custo que eu tenho independente da produção. E o custo variável é aquele custo que eu tenho conforme eu aumento a produção, eu diminuo a produção, ele também varia. Quais são os componentes desse custo variável? Mão de obra temporária, insumos, outros custos variáveis, item de despesa de comercialização, faz parte aí do custo variável. Calcular resultados e indicadores. Bom, se eu comecei a fazer toda essa sequência aqui do plano de negócio, eu defini aqui o processo de produção, conheço bem o processo de produção, eu defini bem aqui o que eu quero produzir, qual o preço médio, qual é a receita esperada, qual é o custo total e qual que é o custo médio por unidade de muda, aí fica mais fácil eu fazer uma análise financeira. Para mim tomar a decisão de entrar ou não entrar, eu tenho que ter lucro. Embora você possa gostar da atividade florestal, nós temos que entender que isso aqui é um negócio e nós sobrevivemos através do lucro. Então, nós podemos trabalhar de forma motivada, gostando de tudo isso, mas se não tiver lucro, não justifica todo esse conhecimento, todo essa cursos e mais cursos. Então, tem que entender que é um negócio e o produtor, o empreendedor, ele tem que ser remunerado. Projeção de resultados. Então, olha aqui, receita total, fica mais fácil quando eu tenho aqui produção, quando eu tenho aqui o preço médio, os custos variáveis, os custos fixos, custos totais e lucro líquido. O que é lucro líquido? É eu pegar a receita total menos o custo total. E eu posso saber disso antes de entrar na atividade. Se eu entro na atividade, eu não faço esse planejamento, esse plano de negócio, e começo a trabalhar, aí eu tenho aqui uma opção aqui de venda, um cliente fala que eu posso pagar não R$ 1,50 numa muda, eu só posso pagar 80 centavos. Aí eu estou precisando, vai e vendo. Você nem sabe o custo de produção, às vezes você está tomando prejuízo. É importante ter essa ideia do custo de produção para saber que preço eu vou vender. Calcular resultados e indicadores. Margem de lucro do seu produto. Para mim calcular, eu tenho que saber o preço médio de venda, já falei nesse slide anterior, custo médio unitário, ok? E margem de lucro. O que é a margem de lucro? É o preço médio de venda menos o custo médio unitário. E tem aqui a margem, a lucratividade. É muito comum as pessoas confundirem lucratividade com rentabilidade. O que é lucratividade? Veja bem, se eu vendo uma muda a R$2, lucratividade é o seguinte, em relação aos R$2, quanto voltou para mim? Por exemplo, eu vendi a R$2, mas voltou de lucro, vamos supor que R$1, certo? Então, essa é a lucratividade, ou seja, eu tive uma lucratividade de quê? De 100%. O que é rentabilidade? Rentabilidade é o lucro líquido em relação ao seu investimento. E rentabilidade ela é interessante você comparar com a poupança. Por exemplo, qual é a rentabilidade da poupança aqui no Brasil? Em média, me parece R$6. Ou seja, do capital que você investiu, você, durante 12 meses, você vai receber 6% do capital que você investiu.
Por exemplo, se eu investir R$ 100 na poupança, eu vou receber 106 no final, R$ 6 de rentabilidade. No plano de negócio, eu tenho ideia da rentabilidade. E também, quando eu entrar na atividade, eu posso, a hora que fechar o ciclo, calcular essa rentabilidade e fazer um comparativo, ver se esse negócio está me remunerando bem. Aí sim, eu vou ter uma segurança maior em relação a entrar na atividade ou não. Então é importante de tudo isso, antes de entrar na atividade, produção de mudas ou produção de sementes, ter o plano de negócio. O que é o plano de negócio? É você fazer uma análise desde o início do processo produtivo até o seu final, do aspecto de como produzir, mas também do aspecto de quanto custa isso, o que vai trazer de margem, de lucro, o que vai trazer em termos de rentabilidade. Somente após esse plano de negócio que eu recomendo a pessoa entrar. Eu sei que talvez para um produtor é difícil fazer um plano de negócio, mas ele vai precisar de um consultor, de um técnico. E o que eu passei aqui é como se fosse um checklist, é um manual. Se ele seguir isso aqui, eu garanto que ele vai realmente assim ter mais segurança de entrar na atividade. Hoje nós vimos plano de negócio de uma forma mais detalhada e na próxima aula vamos falar sobre comercialização, que é uma sequência do plano de negócio, só que de uma forma mais aprofundada. Muito obrigado, até a próxima aula.